Boa noite. Veja no Brasil TV desta quinta-feira, dia 15 de julho. A cidade do Rio confirma a transmissão local da variante Delta do coronavírus. Prefeituras de 21 cidades do Paraná são investigadas por fraudes em licitações públicas. Equipes de resgate procuram 2 bombeiros que desapareceram no incêndio que destruiu o prédio da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. E ainda a estiagem no Pantanal. Pelo 3º ano seguido, o Rio Paraguai, em Mato Grosso do Sul, está com o nível mais baixo da média. Agora no Brasil TV. A variante Delta do coronavírus já está em circulação na capital do Rio. Foram identificados 2 casos. A prefeitura está monitorando 20 pessoas que tiveram contato com cada um dos infectados. Eles não viajaram, não tiveram contato com ninguém que saiu do país. Os 2 primeiros casos confirmados da variante na cidade do Rio contraíram a mutação do vírus aqui mesmo na capital. Significa que a variante Delta já está circulando na cidade do Rio de Janeiro. São 2 homens, um de 27 e outro de 30 anos. Um é morador de Vila Isabel e o outro da ilha de Paquetá. Os 2 pacientes tiveram sintomas leves da doença e já se curaram. Não estão mais em isolamento. Mesmo assim, a prefeitura continua monitorando 20 pessoas que tiveram contato com cada um deles. Agora já são 5 casos da variante Delta confirmados no estado. Além dos 2 da capital, também houve um registro em Campos, em maio. É de um homem que tinha viajado. E outros 2 casos na Baixada Fluminense, no começo desse mês, em Seropédica e em São João de Meriti. A variante Delta foi identificada pela primeira vez na Índia. Segundo especialistas, ela tem um risco maior de transmissão. Por isso, a campanha de vacinação se torna ainda mais importante. As vacinas que a gente tem no Brasil, elas protegem contra a variante Delta, contra as formas mais graves e contra a hospitalização. Mas a gente sabe que a variante Delta ultrapassa a barreira de pegar a doença com casos leves. A corrida agora é contra o tempo. No Jockey Club, bem ao lado do tradicional cenário de disputas, muita gente também correu para a fila da vacina, como o João, que hoje tomou a primeira dose. Aliviado, né? Estamos esperando bastante tempo para poder ter esse momento e tentar relaxar um pouco mais. Em Pernambuco, o governo monitora 19 tripulantes de um cargueiro de Chipre atracado no porto do Recife e também 27 profissionais de saúde que tiveram contato com 2 tripulantes filipinos que testaram positivo para a variante Delta do coronavírus. É a primeira vez que essa variante é registrada no estado. Olá, os primeiros casos da variante Delta em Pernambuco foram detectados em 2 tripulantes filipinos de 25 e 48 anos de um navio cargueiro que está atracado no porto do Recife desde o dia 30 de junho. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o governo está monitorando os 19 tripulantes do navio, que tem bandeira do Chipre, e também os 27 profissionais de saúde que tiveram contato com os filipinos. No dia 5 de julho, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, informou que 9 dos 19 tripulantes da embarcação testaram positivo para a Covid. 6 passam bem e estão isolados no navio. 3 estão internados em um hospital particular do Recife, sendo 2 deles em enfermaria e 1 em UTI. Depois da confirmação da presença da variante indiana da Covid-19 no estado, o governo solicitou ao Ministério da Saúde o envio para Pernambuco de 840 mil testes de antígeno e 420 mil doses extras da vacina contra a Covid-19. Voltamos ao estúdio. Agora vamos para Fernando de Noronha. Começou um estudo na ilha para avaliar a imunidade dos moradores contra a Covid-19. Em Noronha, todos os adultos receberam ao menos a primeira dose da vacina. A intenção é descobrir se há necessidade de aplicar uma terceira dose. Os exames estão sendo feitos no Hospital de Campanha de Fernando de Noronha. A participação dos moradores é voluntária e quanto mais, melhor. Com a coleta de sangue, vai ser possível analisar o nível de proteção das pessoas para a doença e se vai ser necessária a aplicação de uma terceira dose da vacina. O acompanhamento junto depois da primeira dose, 28 dias depois da segunda dose, 6 meses após a segunda dose, vão dar a clareza de como tem se comportado essa questão da imunidade nessa população fechada de Noronha, mas que também tem um nível de exposição por conta da atividade econômica do turismo.
De acordo com a administração da ilha, 100% das pessoas com mais de 18 anos já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A expectativa é de que todas recebam a segunda dose até setembro. A população de Fernando de Noronha atendeu ao chamado. Eu acho importantíssimo que todo mundo que já tomou pelo menos a primeira dose participe dessa também e incentive quem estiver em casa com dúvidas para que venha também fazer parte da pesquisa. Quem participa da pesquisa também pode não precisar apresentar o teste RT-PCR negativo antes de entrar em Noronha, como tem sido o protocolo. O nosso protocolo atual, publicado desde dezembro, ele permite duas modalidades de entrada. Aquela que o turista faz no RT-PCR 48 horas antes ou quem já teve a doença. O morador de posse desse exame sorológico, ele tem 90 dias para entrar na ilha sem a necessidade de realizar o RT-PCR. O estudo é realizado pelo governo do estado em parceria com a Fiocruz, o EMOP, a UFPE e a Organização Pan-Americana de Saúde. E foi aprovado pelo Ministério da Saúde. Nesta primeira etapa, a coleta de material vai ser feita até o dia 28 de julho. Tem outra fase prevista para setembro e outra para fevereiro de 2022. Ainda em Pernambuco, a imunização contra a Covid avança na zona rural, em Petrolina, que fica no sertão. Hoje, as equipes da Secretaria de Saúde foram até 7 comunidades, completando o esquema vacinal de quem aguardava pela segunda dose. Vacina boa é vacina no braço, né, seu Francisco? De tomando a segunda dose, você sente muito protegido, viu? Porque é o meio que tem a vacina. Se não for vacina, não tem jeito não. Aqui na Unidade Básica de Saúde do Núcleo 6, a segunda dose da vacina contra a Covid-19 está sendo administrada em pessoas que tomaram a primeira dose do dia 1º ao dia 30 de abril e do dia 1º ao dia 10 de maio. Quem estava dentro desse prazo ficou feliz por ter conseguido completar o esquema vacinal. Era muito medo de transmitir a doença, né? Na Unidade Básica do Núcleo 7, encontramos mais pessoas recebendo a segunda dose contra a Covid-19. Dona Rita, de 60 anos, estava mais aliviada. Sim, agora eu estou tranquila, né? Estava muito nervosa, mas agora eu estou bem, graças a Deus. Aos 61 anos, Dona Joaquina não conseguiu conter a emoção ao ser vacinada. Ela sabe bem a importância da imunização e de continuar mantendo os cuidados. Mesmo imunizada, sempre tem os cuidados, álcool em gel e a máscara. Porque não quer dizer que a gente não vai pegar, mas a gente vai estar com mais segurança. Sabe tudo, hein? Exatamente isso, não dá para baixar a guarda, não. A cidade de Bertioga, no litoral de São Paulo, adotou um protocolo mais rigoroso para quem estiver escolhendo a vacina na hora, de se vacinar contra a Covid-19. Agora esse pessoal vai para o fim da fila e na hora vai tomar a vacina que tiver à disposição. A prefeitura percebeu que alguns moradores estavam escolhendo a fabricante da vacina que iriam tomar. Por isso, resolveu ser mais rigorosa nas regras de vacinação na cidade. Isso porque a atitude desses chamados sommeliers de vacina não afeta somente eles, mas causa um grande atraso na campanha de imunização. E, além disso, a própria pessoa se coloca em risco, porque a gente sabe que o SARS-CoV, ele demora, a pessoa começa a transmitir 4 dias antes do início dos sintomas. Então a gente tem essa grade, esse hiato, e a pessoa pode transmitir o vírus para outras enquanto ele aguarda determinada vacina. Aqui em Bertioga só pode receber a vacina quem realiza um pré-cadastro feito pela internet. Portanto, quem desistir de tomar a dose tem que assinar um documento que vai ficar armazenado em um banco de dados aqui da cidade. Quando essa pessoa tentar realizar um novo agendamento, o CPF dela estará cancelado e será bloqueado automaticamente para entrar na fila da vacina. Então ele não conseguirá reagendar novamente. Vai ter que esperar o último da campanha. Assim que o último tomar a sua vacina, aí sim ele estará apto para vir e tomar a vacina que nós tivermos naquele momento. Não é a vacina que ele deseja tomar, e sim a vacina disponível. Todas as vacinas
vacinas foram aprovadas pela Anvisa. Né? No início da campanha de vacinação, a gente começou com o Coronavac. E agora a gente consegue observar essa redução de internação na UTI, e inclusive de óbitos. Então é extremamente importante que as pessoas venham tomar a vacina, que venham inclusive tomar a segunda dose, e não dá para escolher vacina. Todas elas são extremamente importantes e eficazes. Vacina boa é vacina no braço, né? A Polícia Civil cumpriu hoje mandados de busca e apreensão em 21 cidades do oeste e do sudoeste do Paraná. A operação do Núcleo de Combate à Corrupção investiga fraudes em licitações públicas. Os mandados foram cumpridos em prefeituras, empresas e na casa dos suspeitos. Participaram da operação hoje cedo. Foram cumpridos 58 mandados de busca e apreensão. As investigações apontam que um grupo que atua no ramo de máquinas pesadas teria pago propina para 39 servidores públicos e agentes políticos para vencer contratos com esses municípios. A quadrilha criava empresas falsas para simular concorrência, mas no fim do processo sempre era o mesmo grupo que vencia as licitações. A Divisão Estadual de Combate à Corrupção encontrou envelopes e bilhetes com os valores que eram pagos de forma ilícita para os funcionários públicos. Segundo a polícia, as propinas chegavam a 30% do valor total dos contratos. Então, na verdade, cada município, a depender da especificidade, existe um tipo de fraude. Essa empresa recebeu dessas prefeituras, desses municípios, em torno de 2 milhões. E desses 2 milhões, em torno de 30% a indicação de que foi pago como propina. As fraudes teriam acontecido entre 2017 e 2019. Na primeira fase da operação, 11 pessoas já tinham sido presas temporariamente. Hoje foram apreendidos celulares, computadores e documentos. A polícia investiga os crimes de corrupção ativa e passiva e também se, além das fraudes, houve superfaturamento nas licitações. As prefeituras de Braganey, Campo Bonito, São José das Palmeiras, Capanema, Anaí, Três Barras do Paraná, Rio Bonito do Iguaçu e de Capitão Leônidas Marques disseram que estão colaborando com as investigações e negaram irregularidades no atual mandato. A Prefeitura de São Miguel do Iguaçu disse que uma das empresas investigadas tinha contratos feitos por licitação entre 2017 e 2021, mas que nenhum pagamento foi feito até agora. Nós não tivemos retorno das outras prefeituras investigadas. O prefeito de Cascavel determinou a indicação de um interventor e mantém afastados os servidores até o fim das investigações. Em Minas Gerais, foram 2 operações, uma delas da Polícia Federal para combater fraudes a licitações em contratos para a compra de equipamentos médicos. A outra, do Ministério Público e da Polícia Civil, cumpriu mandados numa investigação de crimes de tortura dentro da penitenciária Nelson Hungria, que fica em Contagem. O Lucas Franco tem as informações das 2 operações. Mais de 150 policiais e investigadores do Ministério Público de Minas Gerais cumpriram 26 mandados de busca e apreensão em endereços na capital mineira e em cidades da região metropolitana. Os investigadores apuram a ação de 14 policiais penais suspeitos de torturarem presos na penitenciária Nelson Hungria, em Contagem. Durante a manhã, foram apreendidos celulares e outros documentos que vão passar por perícia. Segundo as investigações, os casos aconteceram em julho do ano passado, mas só foram denunciados em fevereiro deste ano, quando iniciaram as apurações. E também a Polícia Federal realizou uma operação na cidade de Coronel Fabriciano, no Vale do Aço Mineiro. A suspeita é de irregularidades na contratação de empresas e também na prefeitura da cidade. Segundo a Polícia Federal, os cofres públicos podem ter sofrido um prejuízo mínimo de R$400 mil. Foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão e também pedido à Justiça a quebra do sigilo bancário dos investigados. Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, uma outra ação investigou um esquema de propina e favorecimento para agilizar a emissão de documentos no Detran da cidade. Estão envolvidos servidores públicos e despachantes que chamavam o dinheiro de cafezinho. A central de vistoria veicular amanheceu fechada. O GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, passou toda a manhã dentro do setor de vistoria, analisando documentos. Do lado de fora, servidores da Ciretran e quem tinha algum serviço.
Hoje era o último dia para Mônica entrar com recurso para não perder a carteira de habilitação. Estava trabalhando, pedi para sair, né? Porque eu tenho até hoje para recorrer. E saí do serviço, vim lá do Roosevelt. Saí da escola, vou ter que pagar a hora que eu saí para trabalhar e não vou ser atendida. Todos os serviços foram suspensos e por tempo indeterminado. Só nos serviços de emplacamento foram 500 atendimentos interrompidos. 11 mandados de prisões temporárias e 24 de busca e apreensão foram expedidos em Uberlândia e 2 cumpridos em Catalão, no estado de Goiás. A Operação Pé Amargo faz uma referência ao pagamento de propina por intermédio de despachantes para a realização de alguns serviços, como vistoria veicular, emissão de documentos e pontuação da carteira de habilitação, entre outros. A ação do GAECO contou com o apoio das polícias militar de Minas e Goiás e da Polícia Civil. A investigação levou mais de 1 ano. Ainda segundo o GAECO, o esquema contava com a participação de funcionários de cartórios de notas de Uberlândia, que teriam facilitado e agilizado o reconhecimento de firmas. Os principais crimes investigados são de corrupção ativa e passiva, peculato eletrônico, falsificação de documentos, associação criminosa e prevaricação. A polícia do Ceará deu hoje mais detalhes sobre a prisão de Iverson de Souza Araújo, DJ Ives, por agredir a ex-mulher. Ele foi preso ontem em um apartamento na região metropolitana de Fortaleza. A polícia esclareceu que Iverson Araújo vai responder a 2 inquéritos. A Vânifer Monteiro é quem tem os detalhes. A polícia pediu a prisão 10 dias depois que Pamela Holanda registrou um boletim de ocorrência contra ele na cidade do Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza. O caso veio à tona depois que Pamela Holanda divulgou vídeos que registraram as agressões. Ontem o DJ foi transferido para outra delegacia em Fortaleza. E hoje, no fim da manhã, o delegado da cidade do Eusébio e também o secretário da Segurança do Ceará falaram sobre o caso. Eles disseram que o DJ Ives vai responder a 2 inquéritos. Um na Delegacia da Mulher de Fortaleza, referente às imagens divulgadas que são de dezembro do ano passado, quando a filha do casal tinha apenas 1 mês. E o outro na Delegacia do Eusébio, referente, nesse caso, às agressões denunciadas no dia 1º de julho. Em interrogatório, ele não quis falar, é um direito constitucional que ele assiste, ele não quis falar. Nós expedimos a guia de corpo de delito e ele foi encaminhado para capturas. Os procedimentos que seguem em relação a ele, custódia, isso fica tudo a cargo do Poder Judiciário de Eusébio. O indiciamento, a tipificação provisória do inquérito e certamente o indiciamento no relatório final se dará dentro de um contexto de violência doméstica, seguramente. Uma coisa importante destacar, pessoal, é aqueles fatos da filmagem não são os do dia 1º de julho. Isso. Foram anteriores. Então vai ser outro inquérito. Outro inquérito. Outra responsabilização, outro indiciamento, eventualmente outro pedido de prisão. A defesa de Pamela Holanda disse que ela não vai comentar a prisão nesse momento. A defesa de Iverson de Souza disse que ele está abalado e que vai adotar medidas cautelares para que ele fique em liberdade. Equipes de busca ainda estão atrás, e não encontraram 2 bombeiros que desapareceram durante o combate a um incêndio que destruiu o prédio da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, hoje de madrugada em Porto Alegre. Parte do edifício de 9 andares desabou. O incêndio começou por volta das 10 horas da noite de ontem no 4º andar e rapidamente se espalhou pelo prédio. Quando o fogo começou, havia entre 40 e 50 pessoas no edifício. Todas saíram sem ferimentos. Cerca de 1 hora depois, parte da estrutura de 9 andares desabou. E não conseguiram sair. Quando começa a aparecer algumas situações de rachaduras, alguma movimentação, é importante o recuo dessas equipes. Talvez não tiveram a oportunidade de sair em determinado momento. As buscas pelos 2 bombeiros começaram logo que amanheceu o dia, quando o incêndio já tinha sido controlado. Eles foram identificados como o oficial Tenente Almeida, que comandava uma das guarnições, e o sargento Munhoz, que estava de folga e veio ajudar. De acordo com o governo do estado, o prédio era adaptado com saídas de emergência. O Corpo de Bombeiros informou que o plano de prevenção contra incêndios estava em dia.
A sede da Secretaria Estadual de Segurança Pública funcionava nesse prédio há quase 20 anos. Aqui funcionavam os setores administrativos da Secretaria, da Superintendência de Serviços Penitenciários, a SUSEP, do Instituto Geral de Perícias, além do comando da Brigada Militar, do DETRAN e o Serviço 190, que chegou a ser paralisado, mas, segundo o governo do estado, foi transferido de local e já funciona normalmente. O governador afirmou que o acesso aos serviços por parte da população e a operação dos órgãos da segurança pública não serão afetados. E informou também que praticamente todos os processos e documentos da polícia já estão digitalizados, com exceção de documentos mais antigos do Instituto Geral de Perícias. Principalmente operava nesse prédio era a parte administrativa. Então, processos de compras, né, de licitação, enfim, mas boa parte deles digitalizado. Eventualmente, alguns documentos mais antigos, o próprio IGP estava organizando um memorial das perícias, né, do trabalho do IGP, que infelizmente acabou sendo consumido dentro desse incêndio. Peritos criminais ainda avaliam a estrutura do prédio. À tarde, ainda haviam focos de incêndio e risco de desabamento. Equipes de salvamento usam cães especializados na busca de pessoas para tentar localizar os 2 bombeiros que permanecem desaparecidos. Veja a seguir, um estudo do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, afirma que algumas áreas da floresta amazônica estão emitindo mais gás carbônico do que a floresta consegue absorver. Brasil TV de volta, um novo boletim médico afirma que o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro evoluiu de forma satisfatória. O presidente foi diagnosticado com suboclusão intestinal e não tem previsão para deixar o hospital em São Paulo. Jair Bolsonaro passou a noite bem. Por enquanto, a equipe médica que cuida do presidente não fala em cirurgia. A cobertura completa sobre o estado de saúde e o tratamento do presidente você tem daqui a pouco no Jornal Nacional. Um estudo do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, afirma que algumas áreas da floresta amazônica estão emitindo mais gás carbônico do que a floresta consegue absorver. E por causa de queimadas, né, e também do desmatamento. O Ingo Miller é quem nos explica. Olá, Marcelo. A pesquisa do INPE constatou que a floresta amazônica emite 5 vezes mais carbono do que consegue absorver por ano. Essa coleta de dados foi feita entre 2010 e 2018. Os pesquisadores constataram que o efeito da liberação desses gases, que provocam o efeito estufa na atmosfera, é uma elevação da temperatura de até 2 graus nos períodos mais secos. A consequência disso é uma diminuição das chuvas, que prejudica a agricultura e a reposição dos mananciais e corpos aquosos. Com isso, fica prejudicada inclusive a geração de energia através das fontes hidrelétricas, já que os reservatórios das usinas ficam mais secos. A região mais crítica, de acordo com os cientistas, está no leste da floresta, entre os estados do Pará e do Mato Grosso, onde 30% da mata já sofreu efeitos de devastação. Marcelo. Pelo 3º ano consecutivo, o Rio Paraguai, Mato Grosso do Sul, não vai registrar cheia. O nível atual, bem abaixo da média, é reflexo da estiagem que castiga o Pantanal. Oi, Cosmo, o nível do Rio Paraguai aqui na região pantaneira está cada vez mais preocupante. Hoje marcava abaixo de 1,30 m. Nesse mesmo período de 2019, estava marcando 3,91 m. Essa grande queda tão significativa em 2 anos é um dos grandes sinais da seca que atinge a região pantaneira. De acordo aí com informações do Serviço Geológico do Brasil, esse vai ser o 3º ano consecutivo em que o Pantanal não vai apresentar a habitual cheia, condição em que o nível d'água supera os 4 metros. A última vez foi em 2018, quando o rio atingiu o pico aqui na região de 5,35 m. Para os próximos 28 dias, o Serviço Geológico prevê que o nível do rio deve ficar em 88 centímetros. O período de estiagem tem implicações para a navegação no Rio Paraguai e hidrovia, por onde escoa principalmente a produção de grãos e minérios para exportação.
precipitação. Desde o dia 1º de junho, a cidade de Ladário já atingiu 1,50 m, que é considerado o limite do nível de restrição para navegação pela Marinha do Brasil. Ainda de acordo com o Serviço Geológico, no final do período seco, o nível do rio aqui na região pode chegar a menos 40 centímetros. Brasil TV fica por aqui, te lembrando que outras notícias você tem daqui a pouco no Jornal Nacional, que começa às 8h30 da noite, pelo horário de Brasília. Boa noite e até amanhã.